Estamos de volta com o nosso programa e aqui no intervalo eles resolveram aqui as suas diferenças, né? Com relação à arte e ao futebol, porque o futebol também é uma arte, né? E por aí vai. E agora eu quero entrar nessa história para valer de Chico Xavier. Ô John, vamos lá, você conviveu com Chico Xavier, né? Mas é uma coisa assim, tem um mito também em torno dele. Como é que ele era pessoalmente, assim? Elias, fala-se muito do Chico mito, do Chico médium, mas em 21 anos de convivência, eu diria o que mais me chamou a atenção em Chico foi a sua humanidade. Chico Xavier deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano, mas era de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, trabalhou, desejou, errou e acertou. Com uma diferença. 92 anos de idade se transformou numa criatura acima da média. E por isso que para mim ele foi uma alma solitária, pela seguinte razão. São solitários para mim grandes homens no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Porque eles estão inseridos no contexto que nasceram, mas tem momentos que eles extrapolam esse contexto. E o Chico, olha que eu tinha 19 anos quando eu conheci, em 81. Já falei minha idade aqui, né? Vamos aguardar. E o Chico já era uma personalidade nessa época. Ué, 81 já estava consagrado. Sim, nós ele biógrafos... Já estava na televisão, não é? Nós Aquela entrevista biógrafos que ele deu. Consideramos que o Chico se consagrou em 1971 no programa Pinga Fogo. Isso. Ele tinha 61 anos de idade. Ali veio a chancela, um homem de bem. Extrapolou os limites do movimento que ele esteve vinculado, como Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi, como Chico Xavier. E eu posso dizer, não só como estudioso e pesquisador que eu sou hoje da vida do Chico, desde 2008, convivi de 81 a 2002, acima da média, diferente. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Simples assim. Eu acho que por isso que chamou a atenção. Ô, John, eu não sei, assim, me passa uma impressão de uma pessoa, né, calma, simples, mas eu não sei, me passa uma impressão, às vezes, de uma pessoa sofrendo. Não sei se com as dores do mundo, vou até pegar o Hildon aqui, né? Não sei, tinha isso, eu não sei, tem hora que... Você não tenha dúvida disso. Tinha uma carga pesada, às vezes. Assim, Elias, o Chico não teve nenhum privilégio. Sobretudo nós espíritas, temos por hábito de colocar o Chico no Monte Olimpo. Mas isso é uma perversidade. O Chico teve uma infância muito sofrida. Não foi nada... As lembranças não foram boas. E o Chico passou por quadros depressivos. Doença, né? Não, eu estou falando de quadros depressivos fruto de um sofrimento psíquico, mental ali. E nós estamos falando de uma criatura que extrapolou a média, né? Mas a mediunidade não é fácil, né? Sem dúvida nenhuma. E ele foi, para mim, ele foi um fiel servidor. Ele é um apóstolo do amor e da caridade. O Chico... Sabe qual que é uma grande virtude do Chico e tão necessária nos dias de hoje? Respeito pelas diferenças. Eu imaginava que eu tendo 19 e ele 71, eu falei, esse negócio não vai dar liga, não. Esse negócio não vai dar liga. Tem tudo para dar errado, né? A gente Tem pensa. tudo para dar errado. Olha, o Chico não fazia o papel do moralista. Movimento religioso tem muitos moralistas. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos... do jeito dele, né? Que é o mundo do jeito dele. Amar o outro do jeito que ele gostaria que fosse. Exatamente. Né? O Chico não era assim. Ele percebia o tempo de cada um. E às vezes eu ficava tão encantado com o Chico, perto dele dá vontade de ser um super-homem, né? Eu falei assim, nossa, eu quero fazer a mesma coisa que ele faz, mas a energia não me pertencia, era dele. Mas ele dizia assim comigo, meu filho, vai com calma, um passo de cada vez. Então isso foi me encantando. Eu era... estudando educação física, depois psicologia, aquilo ali eu fui vendo, observando o cotidiano dele, sem máscaras. Eu diria a vocês que eu tive essa oportunidade de conhecer o Chico para além. Ele se decepcionava muito com o mundo? O Chico era um homem extremamente bem-humorado. Um homem bem-humorado? Extremamente bem-humorado. Ele utilizava as desgraças que aconteciam da vida dele, transformava aquilo em piada. Um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. E mesmo assim os quadros depressivos que apareceram na vida dele. Imagina lá fora a multidão querendo conversar com ele. E ele trancafiado na casa, quem já passou por um quadro depressivo sabe como que é, naquele sofrimento psíquico, né, mental, né? Mas não, perseverou, persistiu, né?
Tem um biógrafo berabense que diz assim, eu vou parafraseá-lo. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. É diferente. Não é um anjo exercendo o papel de um homem, é um homem de carne e osso exercendo o papel de um anjo. Vamos lá, Fabiana, Chico Xavier é algo assim, para nós mineiros então, né? É muito próximo, muito forte. Que impressões que você tem do Chico? O que ficou do Chico Xavier para você? Eu já conversei isso com o John, assim. A história dele, eu tinha um pouco de medo dessa questão da mediunidade, né? Isso. Porque eu fui criada dentro da Igreja Católica. Então, sim. eu falava, esse homem... Eu era muito nova, né? Muito jovem. E aí, quando eu tive a oportunidade... Eu já fui até Uberaba, inclusive. E Pedro Leopoldo. E Pedro Leopoldo. Mas eu fui para Pedro Leopoldo quando ele completou 100 anos de idade. Ele já tinha morrido, então a gente fez uma reportagem. Sim. E aí foi quando eu conheci a história de Chico Xavier a fundo mesmo. Porque aí eu ganhei um livro do pessoal da Fundação... Conversei muito com o John na época, com todas as pessoas, muitas pessoas que conviveram com ele. Então, para mim, foi divisor de águas, assim. Conhecer a história dele, para mim, foi abrir minha cabeça em relação ao espiritismo, à mediunidade. Ele era um ser acima da média, assim. Não era uma pessoa desse mundo, não. Parecia, né? Não. E é interessante porque você falou do programa de TV Pinga Fogo, Pinga né? Fogo, 71. Pinga Fogo. Essas imagens estão no YouTube. E elas são, assim, muito assustadoras, assim. Você já chegou a ver a presença dele na televisão? Já, e eu tinha uma amiga que eu morei com ela em Divinópolis, que ela era de Uberaba. E ela ia nos atendimentos dele. E ela me contava algumas histórias que eu falava, não é possível. E eu acreditava, mas eu não tinha fé, Isso, né? E aí, quando eu conheci o John, porque essa minha amiga, ela era muito divertida, muito engraçada e muito maluca também. Eu falava, a Carla tá inventando. Ela morreu, infelizmente, na pandemia. Falava, a Carla tá inventando. E quando eu conheci o John, não. Eu falei, não, ela tinha razão. Sim. Ela tinha razão exatamente de tudo dessa pessoa que era. E era um pouco assustador, né? Porque ele tinha um poder, uma força, uma fé que movia muita coisa e que acontecia muitas coisas. Sim. O que ele falava, os atendimentos que ele fazia era de impressionar. Assim, eu lembro. Fisicamente, né? Pequeno. Era uma fragilidade frágil, muito grande. E o que o John falou, ele era uma pessoa que ele tinha raiva, ele tinha medos, e ele era uma pessoa muito divertida. Tem um filme que conta a história do avião. Do avião, que aquilo é fiel. A história do avião. Eu sou o único aqui que não está sabendo. O print tá ali. Vai assistir o espetáculo. Pois é. Essa história. Olha que danadinho ele. Porque tá lá no espetáculo. Tá lá no espetáculo? Sim, Tá, peraí que nós vamos chegar nesse espetáculo. Ele era muito divertido. Muito divertido. Ele morria de medo de avião, é isso? Ele Vamos tinha lá, medo de morrer. Ele tinha medo de morrer. E é muito curioso isso, né? Gente. Ele com medo de morrer. Meu Deus, que O loucura. encantamento é exatamente esse, Elias, do Chico. Pra Ele quem era um conheceu. ser humano. Ou seja, igual a gente. Igual né? a gente. Mas ele tinha algo a mais. Ele era Plínio. sobrenatural. Vamos entrar nessa história. Como é que chega o Chico Xavier para você? Eu tinha 13 anos de idade, com aquela sensação de cadê o disco voador que me derrubou aqui nesse planeta? Entro levado por uma tia numa livraria de livros espíritas, espiritualistas, esotéricos, chamada Slakers. E a minha tia sempre muito curiosa, e eu fui com ela. Isso. Eu estava lá na livraria, olhando para as paredes, vendo os livros, e entrou uma pessoa com uma camiseta com um desenho de Chico Xavier. E era a campanha para que o Chico fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ah, que legal. E quando eu vi isso, eu pensei, quem é esse? 81. É, 81. Disseram, eu conhecia na mesma época que você, né? Só que você foi pessoalmente, feito. eu na camiseta. Isso mesmo. E o meu sentimento na hora foi, peraí, tem um brasileiro que vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Eu já era fã do Gandhi, já era fã do Martin Luther King, já era fã da Madre Teresa, já era fã dessas figuras que preconizam a paz. E eu havia decidido ser um homem de paz, ainda criança isso. Então, quando eu vi que isso era possível, eu queria saber quem era ele. Corri, naquele momento, eu fui na livraria, onde é que tem livro desse homem? Abri um livro, dizia Chico Xavier, eu nem li que estava escrito assim, psicografia de Chico Xavier. Muito mais tarde, uns 2, 3 anos depois, é que fui entender que ele psicografava, né? Que é um outro processo. E eu abri numa página, nunca mais esqueci, dizia assim, não grite, converse, não critique, auxilie. Isso passou a ser o meu mantra de vida. Não gritar, dialogar, negociar com diplomacia, não criticar, auxiliar, chegar com a solução. É fácil apontar problemas, difícil apontar soluções e mais, ser parte da solução em vez de ser parte do problema.
Então, o que me encantou no Chico não foi a mediunidade, não foi a paixão dele por Jesus, foi a ideia de que um brasileiro era tão importante para o mundo a ponto de poder ser indicado. Acabou não sendo indicado ao prêmio, mas merecia. E isso me fascinou demais. E depois, ao ler os livros, eu vi, primeiro, uma pujança literária. Então, quando você lê um livro chamado Renúncia, por exemplo, aquele livro ele é incrível, a novela que tem ali, a obra literária que veio através dele, que chegou para a gente através dele, é uma obra muito, muito, muito interessante. As personagens, os enredos, faça abstração de que existe ou não reencarnação e tal, pega os contextos. Os contextos são muito bem escritos, você começa e não consegue parar de ler, você quer saber o que termina no final, e a gente sabe que ele escrevia aquilo, né, derrompante. Então, muito mais tarde é que o aspecto espiritual e transcendente mexeu comigo. De cara, foi a ideia de que poderia, e hoje é uma das coisas que eu mais falo para as pessoas quando falo a respeito do meu espetáculo, quem mais você conhece, brasileiro, que seja importante por ter sido uma pessoa boa, e só isso? Interessante, hein, essa pergunta. Quem mais você conhece? Ele não era rico, ele não era bonito, desculpe, ele não era bonito. Não, mas ficava, né? Não era um cantor, não era um ator, não era cantor, não era político. Não era famoso, não era influencer, né? Que são as coisas do nosso tempo. Imagina ele com as redes sociais hoje, hein? Eu fico me perguntando. Opa, se fez tudo aquilo sem rede social. Então, me chama muito a atenção a ideia. Uma coisa que o John falou e que eu passei a incorporar nas minhas entrevistas. O Chico despertava o melhor das pessoas. Eu perguntei para o John, resuma o Chico numa frase. Eu disse, o Chico despertava o melhor das pessoas. E eu tenho depoimentos em relação às nossas montagens, a tudo, que como desperta. Eu sinto, curtinho, sinto uma coisa agora. Ontem o caminhão ia sair de Curitiba com o cenário. E quebrou o diferencial do caminhão, aí o cara me liga às 4 da tarde, Plínio, não dá para levar o teu cenário. E aí eu falei para ele, mas você não tem um outro caminhão? Não, mas é mais caro, aí não dá aquela negociação. Eu falei, não, mas vamos conversar. Não sei se você sabe, eu não tinha dito para ele, esse cenário da história do Chico Xavier. Vamos fazer em Belo Horizonte e vamos fazer em Pedro Leopoldo, onde o Chico nasceu, Pedro Leopoldo, onde o Chico nasceu. E para mim isso é importante. Eu sou artista, não sou homem de negócios. Eu sou um compositor e a partir daí é que eu virei produtor. Então, não sei de que forma você pode me ajudar. A resposta dele foi incrível. Chico Xavier? Eu falei, Ele disse assim, você tem só mais uns R$300 para me dar? Eu falei, tem. Isso é dedo do Chico Xavier, olha, né? Só isso. Ele tinha uma energia, né? Muita. Aí foram 500. Acabei dando 500, porque aí tinha um carregador, não sei bem. Mas o ponto é que em 3 minutos ele saiu do não dá, só sábado, para. Que horas você quer que chegue? Puxa vida, Plínio. Não, isso não é o tempo todo. Elenco. Depois, se quiser, a gente conta essas outras histórias, mas elenco. Chamar... Te cito assim, eu fiz, no Rio eu tenho um espetáculo Pequeno Príncipe. Aí a gente fez audição, eu faço teste, não importa quem seja. O cara quer fazer parte de um espetáculo, eu tenho que ver se ele encaixa. E isso vale para todo mundo mesmo. E se inscreveram 83 pessoas para isso. Aí eu abri audições, não para o elenco do Chico, porque o elenco do Chico já estava praticamente fechado, para algumas poucas vagas de elenco e dizendo, olha, são vários espetáculos, é o do Chico, eu preciso talvez de 2 ou 3 atores. Num prazo de 4 dias, 201 pessoas se inscreveram. Que loucura. E eles chegam para mim, os que entraram novos e mesmo os antigos, e falam, não, quando eu digo para as pessoas que eu estou fazendo espetáculo do Chico Xavier, existe uma simpatia enorme. Outro dado interessante, ninguém tem contrato assinado comigo. Ninguém, não existe contrato. É no olho. É mesmo? Olha, no fio do bigode. Eu só tenho contrato assinado com o Teatro Valorec. Sim, sim. Nem técnico, nem empresa. Até entre nós, né? Fundação. Porque as pessoas partem do princípio que essa história precisa ser contada e elas querem contribuir de alguma maneira. E sem nenhuma pretensão, eu acho que pelos 38 anos que eu me dediquei a chegar ao ponto em que está hoje o espetáculo, e a gente consegue contar essa história com um respeito à figura humana do Chico. Você falou, né? Ele era triste e tal. Uma das grandes virtudes do espetáculo é que a gente conta, a maior parte do tempo se passa dos 4 anos até os 30 anos de idade dele. Então, assim, o espetáculo tem 2 horas e 20, 1 hora e 15 é só nesse período.
dos 4 até 4 os 30 e tal. Depois, aí o tempo passa rápido e chega no fim da vida, porque eu não queria falar do mito, eu queria contar para as pessoas aquele Chico que ninguém conhece, aquele Chico que hoje as pessoas já conhecem bastante, né? Mas detalhes da história dele, da relação dele com o mundo, a relação dele com a religião. Sim, ele no fim se torna espírita, mas até o fim da vida ele tinha ao lado da cama dele uma imagem de Nossa Senhora. Então é assim, quem é espírita, os espíritas, eles são avessos a qualquer adoração de imagem. E a maior imagem do movimento espírita é um cara que tinha uma imagem. Cara, né? Então, não é um espetáculo religioso, não tem nenhum espírita, nem no elenco, nem na produção, ninguém. O que tem... Não é necessário, né? Não. Agora, é vedado? Não. É porque também, se havia dentre as pessoas que fizeram teste espírita, eu nem fiquei sabendo. Perfeito. Porque isso não é considerado. E é um elenco que tem um menino de 13 anos e o mais velho do elenco tem 60 anos, que é 58 anos, o ator que faz o Padre Scarzelo. Então, é um elenco diverso e todos contam que as portas se abrem para eles quando eles falam, não, mas sabe o que é? Tem que dar uma aula, e fala para o aluno, vou ter que dispensar a tua aula, porque eu estou no espetáculo Chico Xavier. O aluno olha e diz, sério, você está nesse espetáculo? Sem contar que isso é uma coisa que, para mim, é importante afirmar como produtor e como compositor brasileiro. Se você fizer uma pesquisa na rua, aleatoriamente, perguntar para as pessoas, diga um teatro musical que você conhece, as pessoas vão dizer, é o Fantasma da Ópera, a Bela Fera, o Rei Leão, o Corcunda de Notre Dame, quem sabe, Cats, para você for mais informado, Wicked, Chicago, e aí aparece o Chico, um cisco. O nosso espetáculo é com um personagem brasileiro, um herói brasileiro, com músicas originais compostas por um brasileiro, cantada por brasileiros, escrita por um brasileiro. Belíssimas canções. Então é um dos poucos espetáculos originalmente brasileiros que é conhecido, porque eu escrevi a sinfonia que deu origem ao espetáculo em 2010. A minha música Um Cisco é uma das mais ouvidas na internet. Das minhas, né? Das minhas tem pouca, tem 104 mil visualizações. É uma miséria, mas são 104 mil pessoas, as mais diversas que conhecem. Então, para mim, isso é muito importante, porque essa aculturação pela qual o país passou nos últimos 35, 40 anos, ela é perversa, ela está por trás da perversidade em cima do Vanderly, e as pessoas normalizaram isso, inclusive o jeito de cantar. Então, quem vem para o teste fazer o canto, que é o canto de teatro musical, que é o famoso belting, e canta, eu digo para ele assim, você sabe cantar em português? Aí a pessoa, não, mas eu acabei de cantar uma música do Tom Jobim. Eu falei, não, você estava cantando a música do Tom Jobim em inglês. Não, mas era português. Eu falei, mas a prosódia de português não é essa. Não é essa, olha só. Meu querido amigo Alexandre Neri, ele tem uma música que fala da prosódia, e ele diz, a música é Água Molê. Ele fala na música, água mole. Aí quando você vai ler, é água mole. Então, assim, se você não canta na prosódia certa, você está quebrando a comunicação essencial da língua mãe, que é criada dentro da gente no instante da concepção, antes psicanaliticamente falando. Então, assim, é Chico Xavier, e que Chico Xavier me fez ser quem hoje procuro ser. Da paz, da doçura. Meu método de trabalho com os atores é extremamente emocional, e eu falo na boa porque eles podem confirmar isso. Eles amam ensaiar. Muitos deles dizem assim, eu pagaria para estar aqui ensaiando, porque cada ensaio é uma catarse. Porque as soluções de vida que o Chico apresentou, as respostas que ele deu, ou que a vida deu a ele, que ele recebia do infinito, são a revelação eloquente da nossa pequenez diante do universo. Eu falaria a tarde inteira, não sei que o tempo é curto. Não, mas então muito legal. Você não pode dar spoiler também. Né? Sem Chico eu não seria o que sou, e isso, para mim, é muito. Muito bom, legal demais. Segura aí, nós vamos fechar agora esse bloco, e na volta, aí eu já vou entrar no outro assunto e vou puxar a Fabiana, que é essa questão da importância. Por que né, a gente está vendo aqui, tanto o John quanto o Plínio, eles estão falando muito da importância da cultura, né? Da cultura brasileira, da gente ter, né, ser mais aberto à nossa cultura. Chegamos até à questão de como falar, né, digamos assim, brasileiro. E aí eu quero saber também qual que é a importância do jornalismo para a nossa sociedade de hoje, tá bom? Intervalo e eu volto daqui a pouco. Maestro, nossos comerciais, por favor.